Boa noite a todos. Vamos só ver se está tudo ok. Sim. Pronto, boa noite a todos. Essa é a nossa live. Opa! Essa é a nossa live do PV Petrópolis. E a gente hoje vai apresentar 3 pré-candidatas do PV Petrópolis. Meu nome é Lília Monteiro, eu sou professora, pesquisadora, cineclubista e produtora cultural. E elas me convidaram, e sou filiada ao PV há 2 anos, né? E as pré-candidatas me convidaram para fazer a mediação desse bate-papo que a gente vai fazer aqui com alguns temas e também com algumas pessoas entrevistadas, né? Mulheres da cidade de Petrópolis. Então, o tema hoje é como ser mulher em Petrópolis. Hoje. E aí, então, a gente tem aqui como pré-candidata a doutora Elaíse Magarinos, que ela é médica pediatra e ambientalista, fundadora do PV Petrópolis em 1988, plataforma SUS e Meio Ambiente, e o slogan, né, da ELA é Saúde e Meio Ambiente, tudo pela vida. E a gente também tem aqui com a gente a doutora Vera Antum, que também é médica, especializada em psiquiatria, acupuntura e ayurveda. O slogan dela é saúde não é negócio, o negócio é ter saúde. E também, para fechar esse grupo dessas mulheres maravilhosas, a gente tem a doutora Lorena Labanca, que é nascida e criada em Petrópolis, advogada há 15 anos e é formada em letras, português e literatura. E o lema da Lorena é tudo é política. Então, agora eu vou passar a fala para elas, né, para elas se apresentarem um pouco também, falarem um pouquinho das suas propostas e falar como é ser mulher em Petrópolis hoje. Então, vamos começar. Elá, quer começar? Pode ser. Boa noite a todas e todos, boa noite às minhas queridas companheiras. Meu nome é Elaíse Magarinos, né? Eu sou médica pediatra há 40 anos e eu vim morar em Petrópolis em 1980. Eu sou carioca, me formei lá na UFRJ, fiz residência médica no Rio também, mas depois eu vim para cá em 80. E eu já trabalhei aqui em vários locais, em vários hospitais e também no centro de saúde, né, no posto do Alto da Serra e no CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil. Com relação à parte ambiental, né, como a Lília falou, eu ajudei a fundar o PV de Petrópolis em 1988, então são já 32 anos, né, e aqui eu posso dizer a vocês que, assim, basicamente, as minhas propostas são, né, de fortalecimento do SUS, com principalmente, né, focando na atenção básica, né, e também a questão de propor projetos de lei para a cidade, na questão ambiental, para uma cidade mais sustentável e mais humana. Ok, obrigada, Elá. Lorena? Boa noite a todos, boa noite às pessoas que estão assistindo, boa noite às minhas colegas de PV. Para quem não me conhece, eu me chamo Lorena Labanca, eu sou advogada, advogo há 15 anos, trabalho com direito imobiliário, também direito do trabalho. Além disso, acabo de me formar professora nas áreas de português, língua portuguesa e literatura. E como a Lília falou, eu sou petropolitana, nascida e criada em Petrópolis. Faço questão de frisar isso, porque eu acho que eu conheço a cidade, conheço bem a cidade, sempre estudei aqui, sempre trabalhei aqui, não saí da cidade para morar fora ou alguma coisa assim. Então, acho que isso faz um diferencial de uma pessoa que vive a cidade, que é frequentadora dos lugares, que é moradora, que é usuária de transporte público, que passa os perrengues do dia a dia, principalmente como mulher, que é o nosso tema hoje, os perrengues que nós, mulheres,
passamos e sofremos na cidade imperial. Sobre o meu slogan, que a Lília falou, que tudo é política, é porque eu realmente acredito que da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, todas as nossas escolhas de vida são escolhas políticas. A roupa que a gente usa, escolher usar isso e não aquilo, uma marca em detrimento da outra, uma comida, trabalhar nisso e não naquilo, tudo isso passa por uma questão ideológica, uma questão política. Então, eu defendo que a gente precisa prestar mais atenção nisso, se envolver realmente com política, porque se a gente não gosta de política, a gente vai ser governado por quem gosta. E aí a gente pode ser uma marionete na mão dessas pessoas. Então, eu chamo o povo para participar mais ativamente da política, e principalmente da política local da nossa cidade, porque é onde a gente mora. Então, por mais que a gente discuta muito política de forma nacional, acho que a gente precisa discutir a cidade de Petrópolis. É isso. Obrigada, Lorena. Vera? Boa noite a todos que estão nos assistindo, as minhas colegas, pré-candidatas do PV. Eu sou Vera Antum, nascida em Petrópolis, estudei, me formei aqui, mas fui para o Rio, fiquei 33 anos lá e decidi voltar. Voltei e estou querendo abraçar a cidade. Vejo que Petrópolis ela avançou em muitos aspectos, né? Principalmente na questão dos costumes, porque ser mulher em Petrópolis nunca foi fácil. Hoje em dia até posso dizer que melhorou um pouco, mas a gente precisa melhorar muito mais, né? Como a Lorena estava falando, as mulheres muitas vezes se abstêm de querer pensar em política, porque a gente vê tanta corrupção, então começa a achar que é uma coisa ruim, né? Mas as mulheres esquecem que todas as suas escolhas são afetadas, sim, pela política, e nós precisamos renovar essa Câmara, que só tem homem, só tem uma mulher vereadora. Então, é muito importante que a gente consiga, que a gente lute, que as pessoas, as mulheres principalmente, se conscientizem disso, que elas só vão ter seus pleitos atendidos, tanto em todas as questões, se elas tiverem mais mulheres lá na Câmara, né? Eu sou médica, né, também, como é lá, sou psiquiatra de formação, mas me especializei também em Ayurveda, que é uma medicina tradicional indiana, que trabalha com fitoterapia, com meditação, yoga, e também acupuntura, né? Já milito nessa área há muitos anos e fico muito feliz de ver que atualmente o SUS já está reconhecendo essas práticas como complementares aos tratamentos, não vão substituir tratamentos convencionais quando necessário, mas elas podem ajudar muito, contribuir muito para a melhoria da saúde. Então, eu acho que, já que muita gente nem sabe disso, que o SUS atualmente já reconhece essas práticas, então eu acho que a gente pode brigar, lutar para que Petrópolis tenha uma política pública de saúde mais voltada para a prevenção, mais voltada ao reconhecimento do direito das pessoas usufruírem dessas práticas complementares, que são tão boas para a saúde. Ok, Vera, obrigada. Então, pessoal, abrindo nossos blocos aqui de temas que a gente escolheu debater um pouco hoje, né? Todos relativos ao meio ambiente. Então, a gente vai abrir com um vídeo. Nós entrevistamos algumas petropolitanas da cidade e que vão falar como é ser mulher em Petrópolis hoje. Então, vamos começar agora com um videozinho. Vou compartilhar aqui com vocês. Rose, como é ser mulher hoje em Petrópolis? Bom, no momento, por causa dessa pandemia, é meio difícil, porque você procura um médico no postinho, não tem para te atender. Você sai do teu trabalho, pega um ônibus superlotado, e eles falam para não ter
muita aglomeração. E está tendo aglomeração. Os ônibus aqui em Petrópolis está tendo aglomeração. De preferência na parte das 5 às 6, 7 horas, que é horário de pico, o pessoal sair para trabalhar, né, voltando para casa. E fica super difícil, muito difícil mesmo. Os postos médicos não estão funcionando, não está tendo médico, só muito de caso de muita necessidade, e às vezes é necessário você ir ao médico e não tem para te servir. Ok. Então, eu vou abrir agora a fala para as pré-candidatas, começando pela Elá, depois pela Vera, se a Lorena quiser falar também. O tema é saúde. Vocês têm 1 minuto e meio para comentar o que a nossa companheira falou. Só Um pouquinho mais. Não, tudo bem. Olha só, a Rosemary, né, tocou em 2 pontos muito importantes. Um é o ponto de você ter essa dificuldade de retornar, né, de chegar no trabalho, de retornar à sua casa, pela questão do transporte, né? E essa questão de transporte, a gente tem que ver que aqui em Petrópolis sempre houve muita dificuldade de criar assim, um sistema que não convergisse para pessoas ficarem esperando um tempão, né, no ponto de ônibus. Aí quando vem todo mundo daquele, né, por exemplo, vem todo mundo que é para ir perto da Mosela, vai aquele grupo de ônibus que é por ali. Aí você fica lá esperando, se você perdeu e tem que ir para a Mosela, só depois de um tempão que vai vir outro grupo que vai para aquele bairro, né? E assim vai, em vez de intercalar, eu nunca entendi isso. Então, essa questão do tráfego, né, e de transporte daqui, eu acho que é uma questão muito séria. Eu não tenho conhecimento para falar sobre isso exatamente, mas posso dizer a você que, em termos assim, de proposta de Partido Verde, é claro que seria organizar isso, porque é desorganizado para mim, e também a questão de você aproveitar, né, quando você for ver essa questão de transporte, você aproveitar e você fazer uma transição, né, dos ônibus para ônibus a biodiesel ou então elétricos, né? Você mudar essa matriz energética para você diminuir o CO2, diminuir poluição, diminuir, né, os gases de efeito estufa. Então, assim, essa questão é muito importante e crucial, sabe? Em qualquer cidade, mas aqui em Petrópolis realmente é uma coisa assim muito antiga, né, que não se conseguiu chegar a um acordo até hoje de organização para que o usuário possa ter tranquilidade de saber que ele tem sempre fluindo, né, o ônibus que ele precisa, que ele não vai ficar um tempão. E como ela falou, nessa época de pandemia, então aí é pior ainda, né, porque se é para não ter aglomeração, como é que você fica um tempão junto com as pessoas numa fila e depois você entra num ônibus que acaba ficando superlotado, né? Então, isso é uma contradição, uma falta, né, de lógica para você orientar a população. Com relação à questão da saúde, o que eu posso dizer é que ela também está muito pontual, como ela falou, com a questão da pandemia, né? Mas, independente dessa dificuldade agora de você conseguir atendimento em posto de saúde, porque lá é um atendimento eletivo. Então, como nós estamos numa pandemia, claro que você vai ter o atendimento mais a nível de UPA, né? Coisas que são urgência, emergência, as coisas que são comuns acabam ficando mais difíceis no momento de você ter o atendimento, tanto no posto, né, quanto depois na ambulatórios de especialidade, né? Isso realmente é uma preocupação, inclusive, para os gestores da saúde, porque, na verdade, de início, né, na pandemia, o certo é você realmente relevar isso a segundo plano. Mas como está persistindo, né, o problema, está se estendendo ao longo do tempo, você tem pessoas que não têm uma emergência, mas você tem problemas para resolver, né, comuns,
que são problemas que também demandam um atendimento. E isso eu acho que eles tinham que começar a avaliar um retorno, né, progressivo, organizado, de marcação, de repente, nos postos, para você poder também não ficar lá aglomerado, né, e uma maneira adequada de atender o paciente, né? Então, assim, isso é importante. Agora, eu gostaria de até combinar aqui com a Lília, se eu vou falar agora do que eu acho que é importante para o SUS, ou se eu vou falar em algum outro momento. O que você prefere? Elá, pode emendar o assunto, Tá. saúde. Eram 3 minutos, eu falei 1 minuto e meio, desculpa, Tá bom. eram 3 minutos. Então, Mas pode emendar o assunto do SUS, por favor. Tá ótimo, obrigada. Então, com relação ao que eu coloquei até como uma das minhas propostas, né, é o fortalecimento do SUS, especialmente com relação à atenção básica, né? Porque é a porta de entrada do sistema, né? E é onde você vai fazer prevenção. E aí você evita muitas complicações, né? Eventualmente você tem que encaminhar o paciente para um centro de especialidade, né? Mas se você faz um atendimento bom nessa entrada do sistema, você vai ter possibilidade de evitar, né, muitas complicações. E esse sistema único, ele é muito perfeito, né, gente? Ele precisaria ter mais financiamento, mas mesmo assim você vê que é um sistema impressionante, porque num país continental a gente tem a capacidade de atender e ele tem se mostrado muito eficaz mesmo nessa pandemia. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer a atenção primária nos postos de saúde, né? Os programas todos, né? Programa da hipertensão, programa do diabetes, programa da criança, programa do idoso, enfim, todos esses programas que funcionam, então eles têm que ser fortalecidos, né? E é importante, né, que você possa, com isso, fazer todas o atendimento, inclusive os agentes de saúde são super importantes nesse sistema, né? Porque eles são da comunidade e são eles que fazem esse elo entre a comunidade e o posto, né, ou o centro de saúde. Ali eles estão vendo as necessidades da população, tá certo? Então, assim, é a porta de entrada, é onde você pode ter todas as prevenções, as campanhas de vacina. Então, assim, o fortalecimento, tá, do SUS, cada vez mais você vai trazer mais saúde à população, ok? Com relação, vou dar uma coladinha aqui, com relação, tá, que aí nós estamos falando do PSF, que é o Programa de Saúde da Família, certo? Agora, a gente tem que lembrar que tem várias características. Então, assim, com relação, por exemplo, a alguns grupos sociais, né? Assim, como as negras, especialmente estou falando aqui das mulheres, né? Indígenas e tal, que isso sofrem muitas vezes um preconceito, né? Um racismo. Então, você tem que contemplar com esses programas do SUS, tá? Todas esses setores, né, esses segmentos, as lésbicas e transexuais que sofrem muito preconceito, né, os idosos, os jovens, os deficientes, né, todos os grupos, né, é importante que tenham o atendimento de acordo com suas necessidades, tá? Então, a gente tem que estimular muito, por exemplo, as lideranças, né, porque você pode aumentar o número de mulheres, tá? No Conselho Municipal de Saúde, por exemplo. Isso vai ajudar na política da mulher, certo? Criar câmaras temáticas, por exemplo, em que você vai ter uma câmara que vai lidar com mulheres no climatério, com deficiência,
saúde mental, né? São temas assim específicos que precisam ser olhados de uma forma cuidadosa, carinhosa, né? Incorporar as PICs, né? Que são as práticas integrativas, né? Que são muito importantes, que a Vera comentou e que ela deve falar um pouco mais, que são justamente práticas, né, que são práticas que você vai estar oferecendo, são muitas, né, são muitas. São práticas que você vai estar oferecendo à população de forma que elas possam ter mais saúde de formas, digamos, alternativas, né? Então, você tem também a questão do programa de câncer de útero, né, de mama, né, o programa de saúde escolar. Então, isso tudo, você na parte do SUS, você tem, assim, nessa parte da atenção logo inicial, atenção primária, você tem uma série de programas que são importantíssimos, né, para prevenção de doenças e promoção de saúde, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que investir. Ok, obrigada, Ela. Agora a gente vai passar para a Vera. Vera, se você quiser complementar o que a Ela falou também sobre essas práticas integrativas, seria interessante explicar um pouquinho o que é isso para a população, né? A gente tem um trabalho bastante significativo, né, aqui na cidade, inclusive não só pelo PV, mas, enfim, a gente tem, não só enquanto filiadas ao PV, mas também a gente conhece pessoas que estão engajadas, né, com uma forma de movimento, porque o PV é um partido, né, mas todos os filiados do PV acabam entrando em movimentos e se engajando, né, em diferentes práticas. Se você quiser explicar um pouquinho para a gente. Sim, eu pretendo falar sobre isso. Antes, porém, eu queria só falar um adendo a essa questão do transporte, né? Relacionando mais a questão da mulher mesmo, das dificuldades da mulher, a gente lembrar que existe uma falta de integração muito grande entre os setores de emergência, os setores de ambulatório, o transporte é confuso, como ela falou, né? Então, assim, às vezes a mulher ela tem que levar filhos, né? Também, geralmente o problema é que a mulher ela nunca está sozinha, às vezes até está, mas muitas vezes ela nunca está sozinha. Ela que leva os filhos, ela que leva a mãe, ela que ajuda o pai, nessa questão da saúde, né? É sempre a mulher que está levando todo mundo para o médico, que está cuidando, que está... E o sistema de transporte da cidade realmente não ajuda em nada, até porque, como a gente tem visto, a falta de planejamento não é ocasional. É, infelizmente, uma ingerência das companhias de ônibus, que enquanto que a prefeitura, que deveria organizar isso melhor, ela fica à mercê das companhias, e as companhias se organizam como elas acham melhor. Então, a gente tem que ter uma prefeitura que pense nessas dificuldades do acesso à saúde. Acesso é muito difícil, então a gente pode pensar em colocar os postos de saúde em locais mais centralizados, onde tenham finais de linhas de ônibus, ou que centralizem esses pontos mesmo coletivos de ônibus, né? Que fique mais fácil para as pessoas chegarem, saírem, né? E que os ônibus sejam organizados de uma forma a contemplar o acesso das pessoas, e não as companhias de ônibus, que são uma concessão. Então, elas têm que prestar o serviço que facilite a vida da população. E acaba que as mulheres sofrem muito com isso, porque elas é que acabam se responsabilizando na maioria das vezes, né? Não estou dizendo que isso tem que ser uma função da mulher, não acho, pelo contrário, mas acaba sendo, na realidade, na prática, né? E isso cria muita dificuldade, porque hoje em dia, apesar de
continuar fazendo toda essa função com os filhos, com a família, com a mãe, com o pai, com o tio, com tudo. As mulheres geralmente ainda têm que trabalhar também, né? E elas têm que se desdobrar para fazer isso tudo, e elas não têm realmente, não existe um poder público que realmente se preocupe com isso, né? Infelizmente, como eu disse lá no meu slogan, saúde virou um negócio, então todas as coisas são feitas, as concessões, os contratos, tanto que já atualmente, né, já houve até comprovação disso, pessoas estão sendo investigadas, presas, não só no Rio, como aqui em Petrópolis também, né? É toda uma rede de corrupção. Então, porque, infelizmente, as coisas não são pensadas realmente para o bem comum. E as mulheres acabam tendo mais dificuldade com isso, em função da sua tripla jornada, dupla ou tripla jornada de trabalho, né? Então, assim, vou repetir, a gente tem que ter mais mulheres na Câmara, porque senão não vai ter jeito, não. Se a gente for ficar esperando que os homens vão pensar nisso, eles não vão pensar. Você pode ter certeza. Agora, assim, como pode ter raras exceções, mas são raras exceções mesmo. Se a gente for contar com isso, estamos fritos. Agora, com relação às práticas integrativas, só para esclarecer um pouco, essas práticas são atualmente 29 práticas reconhecidas pelo SUS. Não vou enumerar todas, porque vai demorar muito, mas elas, assim, tem a acupuntura, tem a Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, que abarca uma série de procedimentos, são naturalistas, tem yoga, tem meditação, tem pilates, tem danças circulares, tem Shantala, que é a massagem em bebês, tem uma série de práticas que, felizmente, são reconhecidas agora pelo SUS, que são práticas que a classe média, as pessoas, às vezes, que já têm mais posses, já praticam, procuram, porque sabem, já comprovadamente, são coisas comprovadamente eficazes, né, que têm um efeito na manutenção, na promoção de saúde, mas, assim, não sabem, a maioria das pessoas não sabe que essas práticas estão reconhecidas pelo SUS, são um direito da população, então você não precisa ter dinheiro para fazer isso, né, não precisa ser uma coisa a mais no seu orçamento, porque o sistema de saúde público pode oferecer. Em Petrópolis, essas práticas já estão sendo, uma meia dúzia delas está sendo oferecida, né, em quatro academias de saúde, que são lugares que têm educação física, que são realmente promovidas pela prefeitura. Mas isso é uma coisa muito tímida. O que eu proponho, o que eu acho que é muito importante, é torná-las realmente um programa de saúde pública altamente difundido, com esclarecimentos, usando os agentes de saúde para esclarecer as populações mais carentes, né? E a gente poder ter toda uma política pública de saúde, de promoção de saúde. As pessoas têm que começar a cuidar da saúde, não só deixar para cuidar quando ficar doente, porque esse vírus mostrou isso. Se todo mundo ficar doente, não tem sistema de saúde que aguente, não tem como dar conta. Então, se a gente já tem um sistema de saúde público, universal, que todo mundo tem acesso, né? Então eu acho que a gente tem que batalhar, especialmente esclarecer as mulheres, que isso vai ser maravilhoso para a saúde da família, os filhos vão ficar menos doentes, elas vão ficar menos doentes, a mãe vai ficar menos doente, então assim, elas vão ter assim, uma qualidade de vida melhor e vão aprender coisas maravilhosas com relação à alimentação, a plantas medicinais, a práticas de exercícios físicos mais saudáveis, e tudo isso impede realmente que a pessoa fique doente mais rapidamente, né? A gente tem que parar com essa mentalidade de eu vou ficar doente, vou tomar um remédio, vou ficar bom. Não é assim. A doença é um processo, e esse processo envolve muita coisa, né? Envolve estilo de vida, envolve alimentação,
E não é só uma questão econômica no sentido assim, de que se a pessoa tem menos recursos, então ela não vai... Ela pode se alimentar bem, sim, se ela tiver a informação necessária. Muitas vezes não tem, então a gente vê que, infelizmente, as pessoas, às vezes, estão se alimentando, não só nas pessoas mais humildes, mas também as pessoas que têm mais recursos, com muito açúcar, com muita gordura, com muita carne, com muita coisa que fatalmente vai dar problema mais adiante, né? Então, tem que ter uma política pública de saúde e não de doença. A gente tem que parar também a mesma coisa do transporte, no serviço de saúde, parar de fazer concessões e contratos esquisitos, né, que a gente não sabe por onde que passa aquilo, que são negócios, negociatas, estão sendo denunciadas, temos várias pessoas públicas presas e denunciadas por conta disso. Então, chega, né? Está na hora de dar um basta e começar a trabalhar realmente pela saúde, e não pela doença. Obrigada, Vera. Brigadão. E agora, a Lorena quer comentar um pouco desse vídeo? Vou comentar rapidamente, porque são questões que eu realmente não sou especialista. Sobre a saúde, Elaíse e Vera são especialistas no assunto, tem essa pauta no programa, são médicas, mas eu não tenho esse conhecimento. Mas gostaria, sim, de comentar rapidamente como petropolitana. Primeiro, sobre a questão do transporte, que eu acho que a Rose, a moça entrevistada, está coberta de razão, porque o transporte público municipal é caótico há anos. Já passou por intervenção, mas continua muito ruim. Quem depende de ônibus e fica 1 hora esperando o ônibus, em pé no ônibus, e o ônibus quebra, e a gente não tem uma integração entre os bairros, enfim, e também o transporte no centro histórico, não me agrada nem um pouco os ônibus dentro do centro histórico. Acho que a gente pode pensar em alternativas sustentáveis para a gente ter um transporte intermodal no centro histórico. Eu sou super incentivadora do ciclismo, das bicicletas, mas eu acho que isso precisa ser feito de forma mais organizada e com educação do povo. Não adianta entubar no povo que tem uma ciclorrota, quando na verdade não tem. Então, acho que a gente precisa, sim, dar atenção para o transporte público municipal e pensar em práticas alternativas de transporte que sejam amigas do meio ambiente. Petrópolis precisa disso e combina com isso. Então, acho que isso é uma pauta, sim, para a Câmara Municipal no ano que vem. Quanto à saúde, que eu disse que eu não tenho muito conhecimento técnico sobre o assunto, mas eu sou usuária do SUS, sempre fui, e realmente eu acho muito difícil o acesso ao SUS. A gente não sabe nem direito aonde ir. Então, na emergência, você vai num postinho, ou você vai no pronto-socorro, ou você vai na UPA, e se não for um caso de emergência, você tem alguma doença, onde que você vai? Você vai para o Alcides Carneiro, ou você vai para o postinho? Você fica perdido, completamente perdido. Como usuária do SUS e petropolitana, eu não sei para onde ir. Então, acho que elas estão cobertas de razão quando falam que precisa ser melhor difundido. A população precisa saber onde ir. E os postos de saúde no bairro são essenciais, porque se você não precisar se deslocar lá para Correias, para um outro bairro, você poder ser atendido ali, e dali, se for necessário, você ser encaminhado para algum lugar. Porque, como a Laís falou, o SUS funciona. E na pandemia a gente viu da necessidade do SUS, o quanto se falou da defesa do SUS, quanto isso é realmente necessário, porque é um sistema universal. Você pode ter plano de saúde, se você chegar lá, você vai ser atendido. Ninguém vai falar, seu plano é a 1000, então tchau, vai para 1000. Não, você vai ser atendido pelo SUS. Ele é um sistema universal. E eu não tenho dúvidas, também, quanto do movimento do PV, que essas práticas alternativas de saúde são o futuro. E não digo nem o futuro, são o presente, como a Vera fala muito bem e defende. Porque a classe média e a classe mais alta, eles têm acesso fácil a isso, né? Eles podem pagar por isso, o plano de saúde deles cobre isso. Mas e a população? A gente pode prevenir a doença, e foi o que a Vera falou, falar de saúde, não de doença, que passa por todas essas práticas de qualidade de vida. E a gente, enquanto povo, a gente não tem acesso a isso. Então, eu defendo, sim,
que isso seja mais difundido, mais acessível ao povo, porque a gente quer isso. E uma coisa que eu fiquei pensando enquanto elas falavam é que não adianta a gente querer ligar para o gabinete do vereador, da vereadora, e pedir para furar a fila no SUS, né? Porque a gente precisa fazer um exame, então vou pedir ajuda do vereador. O vereador não existe para isso. Está errado o vereador que faz isso. Porque ele não tem que defender nem A, nem B, nem ajudar o eleitor dele. Ele tem que defender a saúde da população toda, da cidade toda. Ele tem que fiscalizar a prefeitura, ver se a coisa está funcionando direito, se tem insumo necessário no hospital, nos postos de saúde. Então, a gente tem que pensar o vereador como uma pessoa que defende o sistema de uma forma geral, ampla, para que ele realmente funcione. E não que você tenha acesso a ele, porque você conhece, porque conhece fulano, e vai pedir para furar a fila. E a gente vê isso, e isso não é nenhuma vantagem. As pessoas têm que ter consciência de que isso é errado. Embora a gente tenha uma pauta feminista, a gente não vai governar aqui e defender A ou B, a mulher ou só a criança. A gente vai defender o povo petropolitano. É isso. Está sem áudio. Obrigada, Lorena. Então, pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui no chat também. Como a gente também viu, a nossa entrevistada, ela mencionou esse período da pandemia, né, em que existe um otimismo de uma vontade das pessoas quererem que tudo acabe bem, que tudo acabe rápido e que a vida volte ao normal. E então novos termos são usados, novo normal ou pós-pandemia, como se nós já estivéssemos em pós-pandemia, bancos falando como vamos te receber, como se já tivesse sido inventada uma vacina, como se tivesse realmente tudo bem, como se dependesse só do nosso estado de espírito, né? Então esse otimismo que faz as pessoas não participarem mesmo, né, dessa quarentena, porque não é só você não ficar doente, é você contribuir para não difundir o vírus, né? Um amigo meu comentou que estava todo mundo de máscara num lugar, depois chegou em outro lugar, dentro da casa, todo mundo tirou a máscara como se estivesse tirando o chapéu, né? Então, além de ter essa coisa das pessoas se acostumarem com esse cuidado, não só de si, mas dos outros, né? É como a noção de uma roda, né? Teve uma psicóloga que usou essa metáfora, a roda, né? Uma ciranda, todo mundo dá a mão. Quando um ou outro não dá a mão, pronto, não tem mais roda. A roda não anda, a ciranda não anda, né? E a gente está vendo isso. Ainda é obrigatório usar o uso de máscara em Petrópolis, mas a gente não vê todo mundo, né, usando máscara. E isso em vários lugares, né? Então, aqui uma das perguntas é justamente, né, com a pandemia, com esse otimismo que na verdade é um egoísmo, né, que a gente vê das pessoas, as perguntas são direcionadas até para a Vera, mais para a Vera, mas a Elá e a Lorena, e aí eu vou juntar os dois últimos blocos num só, para a gente poder falar um pouco mais sobre saúde, que é o assunto da Vera e da Elaíse, né? E depois a gente vai para os nossos temas também, e a Lorena vai ter chance também de poder expor mais da área dela também, né? Os assuntos e os temas da área dela. Então, Vera e Elaíse, as pessoas estão perguntando sobre o atendimento psiquiátrico, né? E o atendimento nessa época de pandemia, né? Não só para doenças mentais, mas assim, as pessoas, a população, né? A saúde mental, de uma forma geral, né? Como que está sendo esse atendimento em Petrópolis e o que pode ser feito para melhorar esse atendimento, né? Levando em conta também as práticas integrativas que vocês duas conhecem bem. Vera, depois Elá, 2 minutinhos. Pois como eu expliquei, eu fiquei muito tempo afastada. Voltei há 2 anos. Eu sei que Petrópolis tem os centros, né, de atendimento psicossocial. Os CAPs têm uns 5 ou 6, assim. Mas o que eu posso dizer é que ficaram bastante prejudicados com a pandemia, né? Continuaram funcionando de forma precária, agora estão começando a funcionar um pouco melhor, mas deixando muito a desejar. Por acaso, eu dei alguns plantões
substituindo colegas no pronto-socorro antes da pandemia. Antes da pandemia, eu já tomei conhecimento de muitos problemas na atenção da saúde mental, que, por exemplo, assim, é sempre relegada a um plano secundário. As pessoas tendem a jogar para baixo do tapete a questão da saúde mental, como se fosse realmente uma coisa à parte, quando não é. A saúde é uma coisa integral, é uma coisa de um todo. Mas, assim, por exemplo, nesses poucos plantões que eu dei no pronto-socorro, as pessoas iam lá para pegar receita, para fazer consulta, não é nem consulta, iam para pegar receita, porque o médico, no CAPS estava sem médico, tinham 2 ou 3 CAPS sem médico. Então, as pessoas iam lá no pronto-socorro pegar uma receita. Uma pessoa que eu nunca vi na vida, que você não pode ir no pronto-socorro fazer uma consulta, né, psiquiátrica. As pessoas que eu mal conhecia chegavam, pelo amor de Deus, porque eu tenho que tomar o meu remédio. Aí mostrava que elas eram do CAPS, e eu tenho que tomar esse remédio, mas eu não tenho médico lá. Aí você tem que passar um remédio, que é uma coisa, são remédios controlados, né, para uma pessoa que você nunca viu na vida, que você não sabe direito do que se trata, porque também a pessoa pode ficar sem tomar o remédio e não tem. Quer dizer, é tudo um pouco para inglês ver, né? E diz pessoal, não, Petrópolis tem os CAPs, Petrópolis tem... Mas não funciona, então não adianta. Quer dizer, assim, não tinha médico por quê? Porque eles não estavam pagando em dia, porque pagavam muito pouco e acabava não tendo, o médico ficava um pouco embora. Então fica essa rotatividade, porque não é um trabalho que é levado a sério pela prefeitura. Então, fica assim, arranja qualquer médico ali para tapar um buraco, aí o médico vai, fica um tempo, aí não recebe, aí ganha pouco, aí é muito trabalho, e acaba ficando, sabe, assim, então são centros que é para ter um trabalho todo voltado para a saúde mental, que é uma concepção muito legal, que é médico, psicólogo, assistente social, terapia, deveria ter hospital dia, terapia ocupacional, onde as pessoas pudessem levar seus pacientes que precisam de uma atenção, mas funciona de uma forma bastante precária. Às vezes tem, às vezes não tem, né? E, por outro lado, também ainda é uma questão muito marginalizada, tanto que lá no pronto-socorro, o Nelson, né, o Hospital Nelson Saip, começou a ser um centro de Covid, e eles não tiraram a psiquiatria lá de dentro. Foi uma luta para os médicos da psiquiatria conseguirem que se transferisse a psiquiatria para a unidade. Já tinha um local, mas ninguém fazia mudança. Foi preciso, assim, um esforço para que, assim, de ir lá, de pedir, de falar, até conseguir que mudasse. Quer dizer, ficou durante um bom tempo, mais de um mês ou 2, funcionando lá junto com o pessoal de Covid infectado, né, transmissível, e os pacientes psiquiátricos lá. Então, realmente, é uma coisa que ainda se tem muito preconceito, né, o maluco, ainda tem gente achando que se vai ao psiquiatra é porque é maluco. Então, assim, é uma coisa que também carece de esclarecimento, de uma atenção maior do poder público, de verdade, né? E agora, eu sei que está funcionando, mas sei também que ainda está funcionando de forma precária. Ok, obrigada, Vera. Elá, um minutinho. Sim, eu vou ser mais sucinta, até porque eu não sou especialista, mas eu fiz uma capacitação na ocasião que abriu o CAPSI, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, né, e como eu sou pediatra, né, eu trabalhei no CAPSI durante 1 ano e meio, mas bem no início, então as coisas funcionavam. E eu fiz uma capacitação lá no Instituto Anísio da Silveira, no Rio, antes de começar. E, assim, a gente vê que é uma estrutura tão interessante, né, que tem uma concepção
tão interessante e assim, funcionando, como aquilo é capaz de fazer com que, né, aquela população tenha sabe, assim, uma melhora importante, que você faça um acompanhamento legal, porque hoje em dia raramente se interna alguém, né? Então, assim, ainda mais criança, então, toda uma questão, sabe, assim, muito bem pensada, é uma pena, sabe, que hoje em dia a gente veja que está tudo meio que esvaziado, né? Na ocasião que eu trabalhei lá, tudo funcionava, na verdade, foi logo no início. Então, eu acho que é importante, sabe, a gente tentar recapacitar esses equipamentos, né? Porque na prefeitura você tem várias coisas que funcionam muito bem, outras mais ou menos, outras que já com bastante deficiência. Então, tem que fazer uma reavaliação desses equipamentos todos, né? Porque a saúde mental é uma área, né, médica e que tem interseção, não é só médica, né? Psicólogo, essas equipes multidisciplinares, né, que existem hoje em dia, que são importantíssimas, porque é assim que funciona, você tem que ter uma visão multidimensional do ser humano, né? Então, eu acho que tem que ser reavaliado, tem que ser revitalizada essa área da saúde mental aqui no nosso município. Ok, Ela, obrigada. Então, pessoal, eu vou passar mais um vídeo de outra petropolitana dizendo como é morar em Petrópolis. E o tema que a gente vai ver são mais 3 temas, né, que a gente tem para discutir hoje à noite, mas o tempo, enfim, passa muito rápido, né? Então, o primeiro tema vai ser segurança, depois trabalho, e a gente vai tentar dar conta também de discutir um pouco de cultura, né? E dessa ajuda emergencial que está saindo agora pela Lei Aldir Blanc, se a gente puder ter um tempinho também de poder falar disso, né? Então, vou passar agora um videozinho de outra amiga nossa. Anne, como é ser mulher hoje em Petrópolis? Bom dia, galera. Bom, na minha opinião, não está muito legal, não. Assim, matéria de segurança, Petrópolis está bem jogada mesmo. A gente como mulher, não me sinto segura aqui. Tem muitas ruas que estão cheias de mato, não recebe capinas e estão escuras, sem iluminação, entendeu? Então, na minha opinião, não está legal, não. E a gente anda por aí, né? A gente não tem segurança, assim, direito. Vai andar com nossos filhos, ou à noite, ou de manhã, ou à noite, então é pior, eu acho bem pior, entendeu? Porque tá bem largado mesmo, tá bem jogado mesmo, entendeu? Nós estamos bem jogados mesmo a traças. Eu acho que tem que dar uma reforçada na segurança, tá bom? Tá bem fraca mesmo. Respondendo à pergunta como é ser mulher em Petrópolis, ser mulher em Petrópolis, uma cidade bonita como Petrópolis, arborizada, com ar puro, com uma natureza exuberante, é muito bom. Mas o trânsito dos corpos das mulheres em Petrópolis nem sempre é tão seguro. Nem sempre nós mulheres transitamos pela cidade com uma tranquilidade que dependendo do horário ou da iluminação das ruas. Então, nesse sentido, eu acho que algumas coisas deveriam acontecer para que a gente possa aproveitar mais a beleza da cidade. Então, pessoal, vou abrir agora a fala para vocês. Lorena, quer começar? Vou começar. Então, sobre a questão que as 2 moças petropolitanas levantaram, sobre segurança e iluminação pública, isso é uma pauta que eu já venho falando há bastante tempo,
sobre a falta de iluminação pública, a precariedade da iluminação pública na cidade e como isso interfere diretamente na segurança da população como um todo, mas das mulheres em especial. Porque você não precisa ir para tão longe, até mesmo no centro histórico. Você caminhando pelo centro histórico, você vê como a iluminação pública é deficiente. Essa luz amarela, avermelhada, que não ilumina quase nada. Em alguns pontos, pensando ali na Rua do Imperador, perto do calçadão do CENIP, do Colégio Dom Pedro, do Correio, ali praticamente não tem luz. Os postes estão diariamente apagados. Mas é em toda a cidade assim. Se no centro histórico é assim, que tem a pretensão de ser um cartão postal, de ser um ponto turístico, vocês não imaginem nos bairros, né? Nos bairros é muito pior. Em torno do Hotel Quitandinha, é um breu, é horrível a iluminação naquele lugar. Eu moro nas Duchas, então na Piabanha, que é um local, como a moça falou, que também não tem capina, é um local largado, como ela disse, às traças, porque não tem iluminação, as árvores, as copas das árvores ficam imensas, o capim fica imenso, e para aquele lugar só se dá atenção em época de Bauerfest. Esse ano não teve Bauerfest, e aconteceu o que aconteceu. A gente passa lá, a ponte ficou de madeira, ficou um tempão lá para ser consertada, precisou até ter palhaçada de pessoas entrando dentro da manilha para chamar a atenção do prefeito para consertar a ponte, porque eles largaram a cidade. A cidade já está largada realmente há muito tempo. Então, a iluminação pública eu acho péssima. E, como a Cassiana falou, a cidade é linda, a gente quer andar na rua, de dia, mas também à noite. A gente quer andar a pé, a gente quer ver os pontos turísticos, o turista quer ver a cidade, só que não pode, porque se torna perigoso. Se é perigoso para toda a população, para as mulheres em especial, porque um medo que a mulher tem é de ser estuprada, não é só ser assaltada, mas a gente tem medo de ser violentada na rua. Então, você não tem a opção de ir. Você é obrigada a sair de carro, que também causa um transtorno com o trânsito e etc., ou simplesmente não ir, porque não temos iluminação pública, mas a gente paga na conta de luz iluminação pública, e a gente não vê o retorno desse dinheiro. Aí, quando chega o Natal, que enfeitam a cidade toda, falam que é uma sobra da iluminação pública e que aquele dinheiro precisa ser gasto. É uma sobra por quê? Porque ela não foi devidamente implantada quando ela deveria. A gente não tem uma iluminação pública de qualidade. E nos últimos tempos, a prefeitura veio falando que tem uma obra para mudar a iluminação, acho que começou no bairro São Sebastião, mas para mim, como moradora de Petrópolis, como petropolitana, é uma coisa eleitoreira, porque no último minuto do segundo tempo, às vésperas da eleição, o atual prefeito começa a dizer que vai botar luz de LED, e o que eu acho ótimo, né? Enquanto PV, a gente defende uma energia sustentável, ou energia solar, ou LED. É isso realmente que a gente tem que pensar. Mas a gente tem que melhorar a iluminação pública de toda a cidade para garantir a segurança da população. E isso é um problema daqui até Itaipava e Pedro do Rio. É um problema da cidade toda. E não adianta fazer isso às vésperas de eleição. A gente tem que fazer isso no início do governo, porque isso é principalmente para o povo que mora aqui. Não é para o turista ver, embora o turista vá se beneficiar, mas é para o povo, Petrópolis, para o povo de Petrópolis. É isso aí. Apesar do turismo ser um dos setores mais importantes da economia de Petrópolis, muito do que é feito para o turista não tem transparência nenhuma, né? Então, a gente não tem nem transparência da relação de turistas que entram na cidade, de quanto é arrecadado de imposto, de quanto é doado como incentivo para hotéis, pousadas, restaurantes. A gente não tem, de verdade, uma forma de mensurar, né, essa... E a gente tem conselhos, né? A gente tem o Conselho de Cultura, a gente tem o Conselho de Turismo, e temos pessoas do PV nos dois conselhos, além do meio ambiente, de saúde. A gente está presente em vários conselhos, mas a gente sabe que mesmo eles sendo deliberativos, a gente não tem
uma autonomia de fiscalização de tudo que acontece na cidade, né? A gente denuncia, a gente vai atrás do Ministério Público, consegue fazer eles se explicarem, consegue fazer eles falarem, enfim, mas eles não atendem os planos setoriais, né, de cada conselho. E no caso do turismo, que agora o próprio Ministério do Turismo foi dissolvido, Ministério de Cultura foi dissolvido, a Secretaria de Cultura foi para o turismo. Então, tipo, a própria cultura produzida pelo Petropolitano, ela é sempre nessa função para o outro, né, para o turista. E então a gente vê que não existe de verdade uma valorização do que é feito na cidade, né? Todos os eventos são sempre para privilegiar o turista, né? E com, enfim, tudo de fora, né? E agora, com o cadastro que a gente tem, que mais tarde a gente vai falar um pouquinho dele também, do cadastro culturapetrópolis.arte.br, em que a gente vai tentar mapear os profissionais, as atividades, os grupos, os coletivos, enfim, para a gente se conhecer. Com esse cadastro pronto, a prefeitura não vai ter como dizer que não conhece ou que não tem uma população grande de artistas e que estão parados agora na época da pandemia, né? Então, o turismo, que também é um setor muito afetado agora pela pandemia, a gente vê a cidade, né, precisando enfim, desse auxílio, né, também do governo, mas também de auxílio da própria prefeitura, né? A gente não vê com clareza, a gente não vê com transparência o que tem sido feito, né, para atender esse setor. Mas eu poderia pedir para a Elá e para a Vera, para a gente poder emendar com o próximo tema. A gente falou agora de segurança, né, e iluminação pública, mas eu vou passar um videozinho do trabalho, né, um outro tema também importante para a gente discutir aqui, e depois a gente podia emendar também já com a área da cultura, né? Eu já dei aqui uma introdução, mas eu queria passar também um videozinho rapidinho para a gente poder, enfim, debater um pouquinho aqui e encaminhar para as considerações finais, tudo bem? Então, vamos lá. Vaga de emprego em Petrópolis realmente é complicado, né? Porque tem poucas empresas aqui, poucas empresas grandes, né? Acho que é questão de falta de incentivo também, né? Da prefeitura, e até as vagas de outros empregos, se a gente der uma levantada assim do que está em aberto das vagas, a maioria é de preferência do sexo masculino, né? E aí cria uma limitação para a gente, mulher, né? E também a questão da pandemia acabou piorando, né? A situação está mais difícil ainda, né? De você conseguir um bom emprego. As oportunidades são muito reduzidas, não tem saído vagas para grandes empresas, e até a Dentsply que estava aqui foi embora para São Paulo, né? Então, realmente, assim, a questão do incentivo também, incentivo da prefeitura para as empresas permanecerem e contratarem, acho que também é muito importante, né? Então, eu queria abrir a fala para, enfim, Elaíse começar, depois a Vera e depois a Lorena, também pensando nesse tema, né, do emprego, que não é uma coisa só local, né, um problema mundial. A gente vê algumas alternativas pelo PV, pelo Partido Verde no mundo, né, surgindo como uma criação de uma nova economia verde em que possa se pensar em novos postos de trabalho. E agora a pausa para a pandemia mostrou que a gente teve uma trégua, né? Muitas pessoas não puderam sair para trabalhar, né? E outras pessoas não puderam ficar em casa. E muitas mulheres tiveram que ficar em casa
trabalhando home office, cuidando dos filhos, enfim, ainda atendendo demandas de escola, ou até sem escola, né? Então, a gente sabe que essa pandemia ela foi uma trégua, de uma certa forma, para a economia, para a indústria, para o funcionamento das grandes cidades, mas, ao mesmo tempo, foi um martírio para a maioria das mulheres que tiveram que acumular muito mais jornadas ainda, né, dentro de casa. E mais a economia verde tem criado novas formas, novos postos de trabalho, né? E a gente vê nos Estados Unidos a Ocasio defendendo isso, na Europa, vários países da Europa, o Partido Verde crescendo, com novas atividades, com novas oportunidades, com alternativas, né, a forma de se trabalhar hoje em dia, né, criando novas formas de trabalho. Então, a gente vê com a pandemia que a coisa não precisa ser do jeito que era, né? A própria natureza, o meio ambiente, o ar, enfim, vídeos mentirosos também de fake news mostrando o flamingo, né? Chegando em vários lugares, mas, enfim, a gente viu a presença de alguns animais. Em Petrópolis a gente vê borboleta, passarinho, enfim, aqui na cidade, né, que a gente está rodeado por uma mata, a gente está dentro de uma reserva, a cidade é bastante verde, além da arquitetura, ela tem essa coisa linda, né, que são as montanhas, enfim, a própria vegetação. A cidade ela é assim muito privilegiada, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco disso, né? O emprego na cidade, mas também não pensando só localmente, mas globalmente, a partir do que a gente vem assistindo acontecer no mundo, né? Quem quiser começar, é lá, se quiser começar. Ok, Lília, obrigada. Olha, eu vou aqui na minha colinha porque eu tenho uma estatística, tá? De ontem, que durante a pandemia, né, nós perdemos 5.433 vagas de emprego aqui em Petrópolis, tá? E diminuíram 1.688 oportunidades de vagas. No comércio, né, foi 1.688, na indústria foi isso menos, né, 1.283, e na área de serviços, em geral, menos 2.056 postos de emprego. Então, demitiu-se, lógico, muito mais do que se contratou, né? E, por exemplo, até comentaram, né, no documentário que eu tirei essa estatística aqui, que no Roseiral, até semana que vem, eles estão contratando, tem uma indústria lá, uma empresa contratando. Também só falaram que tem essa indústria lá no Roseiral. Então, realmente, desemprego, né, enorme, a dificuldade para todos, essa questão do auxílio, né, emergencial, que está sendo ainda, né, um problema em vez de ser uma solução em geral, porque tudo bem, quando você recebe, você, né, com pouco é alguma coisa, mas até você receber, principalmente no início, aquilo foi uma covardia com a população, se colocando em filas quilométricas, onde não se podia aglomerar, né, fazendo as pessoas saírem de casa de madrugada. Então, assim, é uma coisa assim, né, não dá nem para comentar, isso é um absurdo tão grande. Então, em questão, né, de trabalho, né, e desses postos de trabalho, eu quis trazer aqui essa estatística, tá? E eu gostaria de falar também da questão, essa questão que foi colocada, né, da questão do trabalho, né, que foi o último vídeo que a gente viu, e o anterior, né,
Segurança, O que iluminação. acontece? A segurança, exatamente. Então, assim, tem vários pontos a serem abordados na questão de segurança, né? Mas, basicamente, com relação ao que foi dito, eu queria lembrar que realmente a iluminação pública é uma questão seríssima, né? E a gente tem que fazer, né, essa mudança para a iluminação a LED, iluminação solar, né? Porque são coisas modernas de, né, energia viável, né? E isso vai melhorar também a segurança, porque você ter lugares mais bem iluminados, logicamente, você tem menos problemas de segurança, né? A capacitação de guardas municipais também, sabe? Eu acho que isso é super importante. E, assim, eu queria comentar, não sei se eu vou, já que eu estou aqui no meu espaço, então, eu queria comentar sobre o ecofeminismo, tá? Porque, assim, a gente está falando sobre a mulher, e eu queria lembrar que esse ecofeminismo, ele já é um movimento, né, desde os anos 90, e é um conjunto de filosofias, né, que faz essa ligação do feminino com a ecologia, porque essa maneira, esse modelo de explorar a natureza, né, ele espelha aí com a maneira de você também explorar e agredir o feminino. Então, o ecofeminismo vem ocupar aí o lugar de você poder estar mudando esse paradigma, né? E eu acho que nós estamos nesse ponto de poder fazer essa volta e realmente ter esses novos valores, né, que harmonizam, né, o homem com a natureza, né, e todas as questões ecológicas que a gente sabe que são importantes para a nossa sustentabilidade, né? Porque o planeta vai ficar, mas o ser humano, se continuar assim, a raça humana vai acabar, né? Então, isso eu queria deixar aqui registrado. Com relação, gente, à mulher, um outro ponto rapidamente, tá? Não me mata não, tá, Lília? Eu vou falar um pouquinho da questão da violência contra a mulher, né? Que ela pode ser tanto a violência doméstica, sexual, psicológica, assédio moral, né? Essa questão toda, né, ela tem uma grande dificuldade, por exemplo, a violência doméstica, porque ela é um espaço privado, por isso que é difícil o Estado entrar aí, certo? E o que a gente precisa ver é que nós temos, né, alguns dispositivos, né, para ajudar a mulher. Você tem o Núcleo de Atenção à Mulher aqui em Petrópolis, você tem o CRAM, que é o Centro de Referência de Atenção à Mulher, mas você não tem uma delegacia da mulher ainda, que é uma questão estadual, né, que precisa, né, de uma ingerência estadual para que se crie essa delegacia da mulher. O que você tem hoje em dia é uma sala, né, que é uma sala, tem uma sala lilás lá em Itaipava, tem uma sala, acho que é roxa, né, aqui na delegacia, na 105ª, violeta, lilás, uma coisa assim. Bom, para quê? Só para destacar, né, que a mulher vai ser atendida num local especial da delegacia, que ela vai ser ouvida por mulheres, né, que ela vai ter um atendimento, tá? E eu queria fazer uma ressalva aqui, que é interessante porque a gente tem que dar todo o suporte à mulher, em todos os níveis, psicológico, físico, né, legal e tudo mais, às vezes até conseguir ter um espaço para ela sair com os filhos e ficar distante do agressor, mas o Senado já aprovou essa questão de você poder fazer o atendimento ao agressor, porque é muito importante, tá, que você possa fazer com que essa pessoa, esse homem agressor, né, ele tem um atendimento adequado, de forma que ele não agrida nem mais esta companheira, nem haja desdobramentos para a família dele, a família da agressora, os filhos, né?
Então, assim, tem uma série de pessoas, né, que sofrem junto, não é só o agressor e a vítima. E isso já no Senado já está bem regulamentado lá, está faltando a Câmara, né? Agora, ver se consegue, né, aceitar, aprovar, né, essa forma de você estar prevenindo justamente e cuidando desse agressor, tá? Porque é uma pessoa que precisa de ajuda também, né? Então, essa coisa é uma coisa assim, como é que eu vou te dizer? É uma solução inovadora, realmente, É um porque... termo polêmico, né? Que na última live que a gente fez, a gente teve algumas críticas, E, mas nessa cultura fundamental. agora de cancelamento, nessa cultura de haters, né? De todos os lados, né? Vem até a questão aí, PV de direita ou de esquerda? Nós estamos à frente, né? Mas é claro que nós somos esquerda, tudo isso que está acontecendo, muito mais esquerdas do que essa galera da super ideologia e sem ação, né? Mas todos nós aqui botamos a mão na massa, coisa bem diferente. Então, tipo, nesse caminho do que você está falando, Elá, desse atendimento ao agressor. Isso parte de uma lógica, não só de direitos humanos, não, né? Que o outro lado adora falar que os direitos humanos quer proteger bandido, assassino, não é nada disso. Isso é porque essa mulher tem filhos com esse agressor. Esse agressor vai lá cumprir a pena dele, depois vai vir se vingar de novo, né? E existe Maria da Penha, existe vizinhança, existe polícia comunitária, e apesar de tudo isso, porque quando existe, né? Quando tem ali próximo, quando a mulher tem acesso a esses direitos, ela mesmo assim sofre essa retaliação. Então, esse agressor, né, que as pessoas acham que a justiça é uma punição, e não, a justiça teria que ser uma tentativa de, enfim, tratamento dessa pessoa para ela ser reinserida, não só na sociedade, mas voltar para casa, né? Então, como é que essa pessoa... Porque um crime não define a existência de uma pessoa, mas aquela pessoa que fez aquele crime, ela tem várias outras características que vão, enfim, definir se ela vai cometer esse crime de novo ou não. E aí, na vida privada, em que existe um hábito, que existe uma cultura da violência, e que existe o silêncio da vizinhança, e que existe a conivência da polícia, e etc., a gente esquece, né, que o homem também precisa ser tratado, porque, afinal de contas, a violência partiu dele, né? E aí a mulher tem todo esse entendimento como vítima, mas e essa pessoa que vai chegar e fazer isso de novo, né? Então, tipo, existe a necessidade, não é uma criação de uma inovação simplesmente, né? É muito necessário que esses agressores tenham, sim, atendimento psiquiatra, atendimento de assistente social, acompanhamento, e não uma punição, né? Como se, tipo, não levou palmada da mãe o suficiente, aí vai para a delegacia, vai para a cadeia, apanha e acha que ele vai estar reinserido na sociedade e na vida doméstica de novo. E não é. Essa pessoa precisa ter um tratamento, ela precisa ser reinserida de fato na vida coletiva, dentro de casa e na sociedade. Então, Vera e Elá, se quiserem comentar também o tema do trabalho, da segurança. A Lorena já falou da segurança, mas a Vera... Elá já acabou? Sim, depois eu só quero comentar, mas aí é uma questão do percentual das mulheres na Câmara, nas câmaras, né? Então, comenta, pode comentar. Tá, então eu vou falar. É o seguinte, é porque essa questão dos 30%, né, que a gente já tem de mulheres garantido, né, nos partidos, né, agora, isso daí, obviamente, que não é suficiente, né? A gente tem uma PEC, que é a PEC 134, que está parada, tá? Que seria justamente para que você não tivesse só na nominata os 30%, mas que tivesse garantido cadeiras na Câmara, 30% para mulheres.
entendeu? Porque senão você, né, não transforma a coisa, é difícil. Então, as mulheres, né, sabe, elas precisam, essa PEC, existe essa proposta de emenda constitucional já, mas ela está parada, entendeu? Para garantir, não só que você tenha 30% das vagas de uma nominata, né, de um partido, mas que você também tenha 30% garantido das cadeiras da Câmara. Exatamente, isso aí. Foi bem lembrado, Elá. Ótimo, Elá, bem lembrado. Olha só, então, só para arrematar, né, o assunto, a gente está falando, então, que ela falou, de equilíbrio, né? Então, essa coisa do ecofeminismo tem a ver com isso, equilíbrio. Né? A sociedade ela se organizou de uma forma muito patriarcal, né? O homem se considera dono, né? O homem, enquanto que a gente tem na natureza energia masculina, energia feminina, e essas duas energias têm que ter equilíbrio para as coisas funcionarem harmoniosamente. Senão, acaba acontecendo o que está acontecendo aí: violência, violação, falta de limite, falta de compromisso do homem com a mulher. Então, isso a gente está falando de equilíbrio. Não que a mulher seja melhor que o homem seja melhor. Não é isso. É só que, dessa forma como a sociedade se organizou, o que a gente vê é isso: falta de respeito pela natureza. Quando que hoje em dia a gente já tem uma tecnologia super avançada, uma tecnologia verde, uma tecnologia que não agride a natureza de uma forma que a gente tem que preservá-la, né? Ela não é utilizada por quê? Por questões econômicas, por questões de interesses predatórios. Então, a gente está falando aqui de resgatar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio existe, ele existe na natureza, e a gente tem que resgatar na sociedade, existe na natureza. Mas a gente não está respeitando isso, então a gente tem que resgatá-lo na sociedade, para que haja harmonia. Então, por isso mesmo, tem que ter mais presença feminina na Câmara, tem que ter mais presença feminina na sociedade. As coisas têm que ser encaradas como um todo e não só em partes, privilegiando certos setores, certos aspectos, né? Que, infelizmente, acabam sempre, a corda ela arrebenta para o lado mais fraco, né? Então, eles acabam sempre prejudicando a questão feminina, que é do cuidado, que é da preservação, né? Então, a gente tem que prestar atenção para isso, isso é política, então está na hora de renovar. É isso aí, Vera. Lorena? Então, eu gostaria de voltar ao vídeo que falava sobre emprego, trabalho e emprego na cidade de Petrópolis, que eu também acho que isso é um problema antigo. A gente vê muitos dos nossos jovens tendo que fazer opção por sair da cidade em busca de emprego, porque a cidade não oferece postos de trabalho. Então, acho que isso precisa ter uma atenção especial da nossa prefeitura e da Câmara, que fiscaliza a prefeitura, para a gente incentivar que as empresas venham e fiquem na cidade. A moça comentou, inclusive, da Dentsply, que era uma grande empresa que empregava muita gente, que foi embora, acho que para São Paulo, salvo engano, e era uma empresa importantíssima, assim como a gente tem ali naquele núcleo do Bingen, várias outras grandes empresas que empregam muita gente e que a gente não pode abrir mão dessas empresas, porque são muitos postos de trabalho. E no início da pandemia, eu soube que a Selma também demitiu. Isso é preocupante, é muito preocupante. Aqueles dados que a Laís trouxe para a gente são muito preocupantes, porque isso já é um problema anterior à pandemia. A gente já tinha esse problema de emprego em Petrópolis, com a pandemia, sem dúvida, piorou. Vide a Rua Teresa, que também é uma coisa que me preocupa bastante, que vem num processo de caída, né, drástica
aquilo ali já foi conhecido nacionalmente, as pessoas vinham de longe para comprar na Rua Teresa. Nós tínhamos um comércio muito forte, uma produção têxtil muito forte. Petrópolis já foi uma cidade de fábricas. Até pela colonização italiana, os colonos vieram para cá para trabalhar nas fábricas. Então, a gente tinha essa cultura do trabalho, das fábricas antigamente, e isso veio se perdendo. E isso atinge diretamente na qualidade de vida da população, na pobreza da população. Eu tenho percebido um empobrecimento da população petropolitana. Você anda na rua, você vê muita gente vendendo bala, muita gente pedindo no sinal. Isso não era assim há um tempo atrás, isso aumentou e é consequência da falta de emprego. E como disse a moça do vídeo, isso ainda piora quando a gente fala de mulher, por todas as questões femininas, de mulher ter filhos, de mulher ter uma tripla jornada. Então, enquanto mulher, quando se é mulher, esses postos de trabalho são ainda mais escassos, fica ainda mais difícil conseguir se colocar no mercado de trabalho. Então, acho que isso precisa realmente de uma atenção especial. Numa outra live eu falei sobre as creches, porque é um problema para a mulher que é mãe e precisa trabalhar, ela precisa ter onde deixar essas crianças, porque isso pode ser um impeditivo para o emprego. Muitas vezes ela pode deixar de ser contratada porque ela tem filhos e não tem com quem deixar. Então, são questões muito sérias que precisam ser de muito cuidado na cidade. A gente precisa tratar disso com mais atenção, com mais carinho. A Elaís falou de alguma empresa no Roseral. Eu acredito que ela esteja falando sobre um grande comércio atacadista que está se instalando na antiga fábrica da Opção, o que é ótimo, eu acho ótimo, porque são mais postos de trabalho. E eu já vi pessoas criticando, mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Enquanto a população vai continuar comprando nos vários mercados que a gente tem, o comércio, o pequeno comerciante, ele vai poder comprar no comércio atacadista, vai comprar por um preço melhor para poder vender por um preço melhor, passar isso no preço da comida que ele vai vender, né? Esse monte de restaurante que a gente tem na cidade, pequenos bares, restaurantes, lanchonetes. Então, acho que isso movimenta a economia, dá postos de trabalho que incentiva outros postos de trabalho. É uma corrente, né? Tudo está interligado, tudo é uma corrente. Então, eu fiquei muito feliz com essa notícia desse comércio atacadista no bairro do Roseral, e eu acho que a gente tem que incentivar que outras empresas venham, empresas grandes, né? A gente tem as cervejarias, Petrópolis é conhecido também pelas cervejas artesanais, e isso é ótimo, gera emprego, e a gente precisa fomentar isso, acredito que de forma sustentável, porque a gente tem a questão da água e tudo, mas acho que a gente consegue conciliar o trabalho, o emprego, a renda, o lucro com uma vida sustentável, né? Não adianta a gente só levantar uma bandeira verde sem fundamento, porque a gente precisa gerar emprego na cidade, a gente precisa de postos de trabalho. Então, fazendo uma política que exija esse comprometimento das empresas com o meio ambiente, acho que a gente consegue conciliar essas duas coisas, o desenvolvimento econômico sem atacar o meio ambiente aqui na cidade, né, em Petrópolis. É basicamente isso. É isso aí. Valeu, Lorena. Então, pessoal, para fechar agora, eu vou passar um pedacinho de uma notícia de jornal que saiu, enfim, ontem ou antes de ontem, sobre o próximo tema, que é a cultura, né? Como a gente já disse, a economia criativa ela é responsável por grande parte da economia mesmo da cidade, né? A gente pensa não só no turismo, não só na cultura, mas também aqui, e emendando com o assunto de emprego e renda, né? A gente já tem aqui algumas universidades, né? A gente tem a UF, tem a UERJ, tem a UCP, tem a FASE, né, a Estácio. Então, Petrópolis já é um polo
também de conhecimento. E algum tempo atrás também começaram a se dar uns passos, né? A gente tem um laboratório, o LNCC, o maior computador da América Latina, né? Reconhecido internacionalmente. Então, a gente tem um polo de produção de conhecimento aqui. E vários jovens de vários lugares do mundo vêm para Petrópolis, para estudar em Petrópolis, né? Então, a cidade também não se assume nessa vocação, né, de ser uma cidade universitária, né? Então, além do turista, a gente tem esse estudante, tem a família do estudante que vem para cá, e eu não estou falando só de hospedagem, não, eu estou falando de toda uma economia, né, que perde esses cérebros depois que eles se formam, para eles tentarem a vida em outros lugares, né? Então, assim como cultura também faz parte da economia criativa, né? A gente perde muita oportunidade aqui na cidade, pensando nessa forma antiga, porque a industrialização de Petrópolis aconteceu quando a Europa estava querendo se livrar, né, daquela degradação dos grandes centros. Então, Petrópolis sempre, por um lado, foi bom Petrópolis começar, né, ser pioneiro no país, porque a gente também tem uma história de sindicalismo na cidade, uma história de luta pelos direitos, né, que vieram também com esses imigrantes. A gente tem uma história de pioneirismo em direitos, inclusive na abertura democrática, né? Então, a cidade, ao mesmo tempo que ela tem um conservadorismo que tenta pensar as formas da economia, enfim, de uma maneira retrógrada e prejudicando, sim, o meio ambiente, né? A gente também tem essa vanguarda, né, na cidade e na economia da cidade mesmo, né, e nas formas de associações, enfim, e de luta por direitos, né? Então, eu queria passar só um pedacinho da notícia que saiu sobre o edital de cultura, né, da cidade, e depois a gente comenta isso já fazendo as nossas considerações finais, tá bom? Então, vamos lá? A Prefeitura de Petrópolis disse que vai publicar hoje o edital que vai selecionar 100 projetos culturais para exibição na internet durante a pandemia. Esse edital emergencial da cultura está sendo esperado, olha, desde o início da pandemia. Vamos lá com o Lucas Machado. Lucas Machado. Através de um edital de projeto. A cultura petropolitana. Que a Prefeitura anunciou em março um auxílio através de um edital de projetos pela internet. Ele foi publicado em maio e logo em seguida a Prefeitura tirou do ar. A Prefeitura disse que ia tirar do ar para corrigir, que logo em seguida iria publicar novamente, só que isso não aconteceu. A gente está aguardando, porque realmente é muito importante que os trabalhadores da cultura da cidade tenham algum tipo de auxílio para poderem sobreviver nesse período de pandemia, que está sendo muito duro para todos nós. Alguns artistas disseram para... Então, a gente viu aí, o edital acabou sendo publicado, né, logo depois dessa entrevista. Foi uma luta desde março dos artistas da cidade para que esse edital fique em casa da Prefeitura, pudesse atender, né, emergencialmente esses artistas que estavam enfim, sem poder, né, realmente exercer as suas funções, sua profissão. E o setor criativo, né, que não só é ligado somente à cultura, ele é basicamente informal. Então, é muito difícil você comprovar a atuação, é muito difícil você até nivelar o preço dos serviços, né? Então, tipo, é um setor que não tem muito cuidado e muita atenção na cidade, né? Mesmo que no país a gente tenha vários avanços das últimas décadas, né, para a área da cultura e do setor criativo, a gente vê que na cidade nunca foi muito atendido, porque cultura e turismo são a mesma coisa, então a gente faz tudo para o turismo e não está nem aí para a cultura. Mas agora, na pandemia, que a gente viu que esse setor foi o mais atingido, mas também foi o mais privilegiado, pensando em público, porque estava todo mundo em casa e todo mundo que conseguiu produzir de alguma forma virtualmente conseguiu ser assistido. Então a gente viu que
a cultura é o que também ajudou a manter a sanidade das pessoas que puderam ficar em casa, né? Então, a gente vê que o lançamento desse edital tardio também está sendo acompanhado pelo lançamento, enfim, da ajuda emergencial também, da Lei Aldir Blanc, que foi aprovada, foi sancionada, mas a gente tem uma deficiência no próprio sistema de cultura nacional, estadual, municipal, de mapeamento dessas pessoas, lugares, atividades. Então, justamente por causa do setor ser muito informal, né? Mas o poder público tinha isso, assim como ele tem plano, assim como ele tem conselho, assim como ele tem fundo, ele tinha que ter elaborado esses indicadores da cultura. Então, isso é uma dificuldade e uma morosidade dessa verba, dessa ajuda emergencial, chegar onde precisa chegar, né? Então, são direitos que existem, né, leis que existem, mas que dependem de uma mobilização enorme da sociedade civil, né? E aí a gente está vendo a coisa acontecer. 2 milhões vêm para a cidade de Petrópolis para atender não só a mão de obra que está, enfim, em necessidade de verdade, mas está parada, né? E segundo protocolos internacionais você já pode fazer algumas coisas, mas ainda não temos vacina, né? Então, não adianta inventar um otimismo, não sei de onde, a gente não sabe quando vamos poder voltar a trabalhar com o público, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê que todas as lutas para os editais acontecerem na cidade para esse setor, né? É sempre dependendo de uma vontade da sociedade civil, né? E felizmente a gente viu uma artista falando também na entrevista, que é a nossa presidenta do conselho, né? Ou seja, uma mulher de frente do conselho. Eu acho que é a primeira vez que teve uma mulher no conselho que consegue mover mundos e fundos, porque consegue mobilizar o maior número de pessoas e tem interesse em entender qual é o funcionamento, porque a principal função dos conselhos, né, as pessoas acham que política é só em época de eleição. Não, você pode participar da política da sua cidade participando dos conselhos. Então, a gente vê que uma presidenta que consegue passar por todas as dificuldades e juntar enfim, vários interesses, que agora na pandemia não tem direita e esquerda, está todo mundo precisando, né, dessa ajuda emergencial, desses editais. Então, existe uma vontade, uma garra da sociedade civil para o interesse comum, né? Então, a gente vê que, às vezes, é possível acontecer, mas também com muita dificuldade, né? Que é um setor que não é atendido nem pelo poder público e, às vezes, não tem um reconhecimento nem da própria cidade. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho também, mas pensando no tema da cultura de uma forma geral e já encaminhando para as nossas considerações finais. Começando Lorena? com... Você, Lorena. Então, sobre esse tema da cultura, vou pegar um gancho no que você mesma falou anteriormente, sobre nós temos uma cultura voltada para eventos e para o turismo na cidade. Isso é o que aparece muito, né? São essas festas Bauerfest, Deguste, festa de cerveja artesanal, que são eventos que, claro, têm sua importância, são bacanas, são legais e tudo, mas a cultura não se restringe a isso. Nós temos muita gente envolvida com cultura na cidade. A própria Lília é uma cineclubista, então temos cineclubes, além dos cinemas que também estão fechados, porque a gente não faz ideia de quando vão poder voltar a funcionar, mas nós temos muitos músicos, muita gente que escreve, muitos atores, muita gente envolvida com cultura realmente na cidade. E eu acho que esse levantamento, como você disse, fica difícil de ser feito, exatamente por ser um trabalho um pouco informal, e acho que não tem atenção suficiente necessária do poder público, que eu acho que fica meio em segundo plano mesmo, um fomento à cultura petropolitana. Até eu quero tratar disso nas minhas bandeiras, enquanto pré-candidata,
de que forma que eu que sou envolvida com literatura na cidade, eu faço parte de clubes de leitura, eu sou formada em literatura, então eu quero desenvolver projetos em que eu leve a literatura até essas pessoas, para que a gente fomente um grupo leitor, que a gente faça leitores na cidade, nas escolas públicas e também para o povo petropolitano. A gente tem aqui lugares onde grandes escritores, grandes artistas moraram, e a população petropolitana nem conhece esses lugares, nem sabe que João Cabral de Melo Neto tinha uma casa na Piabanha, onde funciona agora o Cuba, o bar. Vinícius de Moraes, que já morou na cidade também. Então, a gente tem vários. Manuel Bandeira, que já morou na Mosela. A gente tem vários lugares que foram frequentados por grandes artistas. Stefan Zweig, que eu acho que é o mais conhecido, né? Mas a gente tem lugares aqui que a gente podia desenvolver de uma outra forma a cultura e levar isso ao povo petropolitano. Então, é um setor riquíssimo, como você disse aí, de uma economia criativa que traz dinheiro para a cidade, como a gente estava falando de trabalho e emprego, que é uma forma de trabalho e emprego, e que eu acho que não tem o reconhecimento necessário. Então, eu tiro o chapéu, bato palma para a Lília, para a Diana, que falou no vídeo, que é a presidente do Conselho de Cultura, que eu acho que está fazendo um trabalho excelente, e levantando toda essa questão, porque se não fosse esse movimento, esse edital nunca ia sair do papel, porque é vergonhoso que a pandemia começou em março e a prefeitura coloca o edital e depois retira ele e deixa essas pessoas à mercê da sua própria sorte, né? E a gente não tem nem previsão de quando essas pessoas vão poder voltar a trabalhar diretamente com o público. Então, aí que eu falo que os movimentos, eles têm o seu valor e eles precisam ser feitos, e a gente precisa sempre gritar e falar e lutar pelos nossos direitos, porque se deixar só na mão do poder público, nem sempre a gente tem uma Câmara eficiente que lute realmente pelo povo petropolitano. Então, eu tiro o chapéu para pessoas como vocês que estão envolvidos diretamente nessa causa, a Lília, que está fazendo o levantamento de quem são as pessoas que trabalham com cultura na cidade, da Diana, que é a presidente, porque é essencial que a gente dê continuidade a esse edital e proteja essas pessoas. E para os outros anos, quando a gente tiver vacina, o Covid acabar e isso voltar, eu acho que a gente tem que ter uma outra visão da cultura petropolitana, uma cultura fora desses eventos, que, repito, não estou dizendo que não são bons, que não são importantes, mas que existem outras formas de se fazer cultura que ficam relegadas a uma parcela, uma elite da população. Quando eu digo elite, não é uma elite financeira, não, uma elite intelectual que gosta disso e que tem acesso. Mas o povo gosta, o povo quer. A gente vê fila no Festival de Inverno, da Delarte e do Sesc, a preços, grandes espetáculos a preços populares, e tem fila desde as 5 horas da manhã, porque o povo quer isso, o povo quer ter acesso a isso, mas não tem. Então, a gente precisa pensar em como levar essa cultura diretamente para o povo. E as minhas considerações finais, só queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Eu espero que a gente tenha outras lives para falar de outros temas. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo e às minhas colegas de PV. Obrigada, Lorena. Elá? Então, eu gostaria de comentar que eu participei do TEP, o Teatro Experimental Petropolitano, durante muitos anos, um teatro experimental daqui que sobreviveu anos e anos a fio, sabe, com várias pessoas muito interessantes, Walter Borges, entre eles, né, que foi o diretor que eu conheci quando eu entrei, enfim. Nós temos que saber, né, que nós temos necessidades básicas, mas nós temos necessidades emocionais, intelectuais, e elas precisam ser também saciadas, né? Claro que você só vai saciar depois que você não tiver mais fome, claro, né? Mas, assim, condições naturais de temperatura e pressão, digamos assim, você vai poder lidar, então, com a cultura, que é o alimento da alma,
né? Então, no TEP foi muito interessante para mim o período todo que eu participei, nós ganhamos festivais, troféus, e foi muito legal, sabe? É uma convivência bacana e essa questão desse meio cultural é um alimento para a alma, realmente, né? Então, eu queria lembrar aqui, né, que essa questão, né, da cultura, ela é super importante, né? Ela não é uma coisa que fica supérflua, né? E é importante, sim, que agora as pessoas que estejam na área de cultura possam ter, né, esses mecanismos, né, de poder ter uma ajuda, que possam continuar fazendo algumas atividades à distância, né? Mas a cultura realmente, né, é um alimento para a alma, então isso daí é fundamental também, né? Então, eu queria lembrar só que você também tem a cultura da saúde e do equilíbrio, né? E que aí você pode também incluir em todas essas formas culturais, né? O yoga, né? Que é uma forma assim extremamente equilibrada, ancestral, né, antiquíssima, né, já, né, na cultura indiana e tudo, mas que contempla, né, a todas as civilizações, você poder ter acesso, né, a essa arte e ciência milenar, né? Eu, como sou também professora de yoga para crianças, né, sei bem a diferença que isso faz na vida da gente. Então, queria agradecer, tá? Muito, eu acho que, assim, essa conversa foi, assim, muito legal, como a gente está longe, mas, assim, parece que nós estamos sentadinhos, assim, na sala, tão gostoso, conversando. Eu espero que quem esteja assistindo também goste bastante, porque a gente está aqui com muito carinho, muito amor, né? Discutindo coisas tão importantes para a nossa cidade. Então, muito obrigada, boa noite a todas e a todos. Obrigada, Ela. Vera? Bom, também agradecendo, né, a todas aqui, que a gente sempre consegue fazer um trabalho conjunto, isso mostra o que é a sinergia da energia feminina, né? Inclusive, a gente está tendo esse exemplo aí da Lília e da Diana, mulheres que estão à frente dessa questão e que estão contemplando todos, não estão fazendo discriminação de esquerda, direita, estão procurando unir todas as forças, procurando equilíbrio e harmonia. Então, acho que a gente tem que continuar caminhando nesses trilhos, né? Há um tempo atrás, uma moça que eu conheço, ela estava assim, teve aquela questão de que ia acabar o Ministério da Cultura, que ia acabar a Secretaria de Cultura, isso há uns anos atrás, né? Não estou falando de Petrópolis, assim, a nível de país. E muita gente ficava, não, porque o país está em crise. Então, porque ela falou, coitada, ela falou uma coisa assim, não, porque eu posso deixar de ir ao cinema. Aí eu falei, olha, a cultura é o que define um povo. É o que define um povo. Não é você ir ou não ir ao cinema. A cultura é o caráter de um povo. Então, é o que nos define. Então, isso é importantíssimo. É a alma, como a Elis falou. Né? Um corpo sem alma não tem nada. É uma casca vazia, né? Então, eu acho que tudo isso, a energia feminina, ela pode contribuir muito para equilibrar e para recuperar esses valores, né? Então, mais uma vez, agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, semeando essas ideias, né? Difundindo esses valores.
Ok, Vera, muito obrigada. Muito obrigada, Elaís e Lorena, pelo convite, por esse tempo que a gente passou juntas, né? A gente tem saudade aí de se ver, enfim, pessoalmente, né? Mas a gente tem se visto bastante virtualmente nas reuniões do partido, nos eventos, né? Que a gente consegue participar aqui na cidade também, no Cineclube, né? Então, a gente, né, tem mantido aí uma corrente, né? E é sempre muito bom a gente poder, assim, criar e pensar junto, né? Fechando um pouco também do que o pessoal falou, né? Dando força, né? Nos comentários da live pelo YouTube. É muito legal ver essa coisa participativa, né? Algumas pessoas perguntaram: a gente quer conhecer o programa de governo, né? Então, curtam a página do PV, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente tem grupos também específicos pelo WhatsApp, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais da plataforma de cada uma das pré-candidatas também, vocês podem escrever, enfim, aí depois o bate-papo, né? Não vai estar disponível, mas para comentários vai estar disponível o vídeo também, né? E entre em contato com a gente e participe dessa mudança também, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês, todos que ficaram aí com a gente até agora, e o convite, Elaís, Vera, Lorena, e vamos em frente, né? A gente vai tentar criar também um calendário, né, de atividades para a gente poder estar em contato com as pessoas também, né? E mandem suas perguntas para a gente, tá bom? Obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigada, Lília. Obrigada, Lorena e Vera. Foi ótimo. Obrigada, meninas. Boa noite a todos.